Graça e paz, boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Alex e hoje é sexta-feira e eu quero compartilhar uma palavra com você nessa tarde. Está no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe o anel na mão e a sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse texto ele é o segmento de algumas parábolas que Jesus soltou, para poder falar da importância da vida humana, das pessoas. Capítulo 15, ele começa citando a parábola da ovelha perdida, aonde ele questiona os fariseus, que estavam murmurando por ele receber pecadores, por ele estar sempre rodeado de pecadores. E Jesus ele levanta uma primeira parábola dizendo que homem que dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos, os vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por pecador que se arrepende, mas mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A primeira coisa que eu entendo aqui nessas parábolas, a partir do capítulo 15, é que ovelhas sempre vai ter algumas delas que vão se perder pelo caminho. Jesus deixou claro isso, que haviam 100 ovelhas. Das 100, uma das ovelhas se perdeu. E esse se perdeu pode representar muita coisa. Esse se perdeu não quer dizer somente que ela se perdeu do grupo. De repente, aquela ovelha, ela não estava na visão do pastor da ovelha. De repente, aquela ovelha não estava concordando com a visão do pastor. De repente, aquela ovelha era uma daquelas ovelhas que não gostava de ter a sua vida conduzida por um pastor. Eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que a Bíblia diz que essa ovelha, ela se perdeu. E Jesus é quem diz isso,
Jesus é quem fala que ovelhas podem se perder no caminho, mas ele acrescenta dizendo que, embora as ovelhas se percam, o pastor das ovelhas, ainda que a ovelha se perca, ele não se encontra perdido. E é interessante a gente perceber algo que ele diz aqui no texto, que a ovelha se perdeu, mas o pastor vai atrás da ovelha perdida. A ovelha não quis mais estar perto do pastor, mas o pastor foi atrás daquela ovelha que não queria estar ali. A ovelha perdeu a visão, mas o pastor continuava na visão. E Jesus está dizendo que aquele pastor, ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma que havia se perdido, fazendo-nos entender que aquela ovelha, ela não podia continuar perdida. E aí ele acrescenta uma nova parábola no capítulo 15, verso 8. Ele diz a parábola da dracma, aonde ele cita: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha aí, ó. E aí ele faz uma comparação da ovelha que se perdeu das 100 com uma dracma que foi perdida dentro de uma casa, aonde uma mulher pega uma lâmpada e ela vai procurar por essa moeda, nos querendo fazer entender a importância dessa dracma, o valor dessa dracma, que aqui no texto especificamente se trata de uma ovelha, como Jesus falou, né? Ou um pecador, ou uma ovelha perdida. Eu não sei, eu só sei que o texto diz que aquela mulher pegou uma lâmpada e ela não se conformou que aquela dracma continuasse perdida, e agora ela está com uma lâmpada dentro de casa, ela está com uma vassoura, ela está varrendo a casa e ela está buscando com diligência. E buscar com diligência quer dizer que ela está dedicando atenção, ela está procurando entender os porquês, ela está buscando entender o porquê que aquilo se perdeu, ela está buscando com diligência, porque aquela dracma tem o seu valor e aquela dracma é uma alma. E a gente começa a entender um pouco do porquê que Jesus falou que tinham 100, perdeu 99, mas ele deixou as 99 e foi atrás da uma, querendo passar para os fariseus que aquela alma tinha valor, que aquela alma tinha o seu valor, tinha o seu preço. E aí agora nós vemos a parábola do filho pródigo, onde Jesus vai citar o filho que estava dentro da casa e que, por livre e espontânea vontade, ele quer repartir a sua herança, porque ele quer ir embora e ele quer ter a sua vida independente do pai. E isso me chamou a atenção, a vida independente do pai. Eu começo a entender um pouco do porquê Jesus citou a parábola da ovelha perdida, porque na verdade há ovelhas que, por livre e espontânea vontade, elas não querem estar perto do pai. E toda ovelha que perde a referência do pai se torna ovelha perdida. Toda ovelha que perde a referência do pai se torna uma ovelha perdida. O texto, ele nos remete à ideia de que o filho, enquanto estava com o pai, estava dando tudo certo, as coisas estavam andando, ele tinha a sua herança, o pai era um pai bom,
O pai era um pai amigo, o pai era um pai que compreendia, que ajudava, mas ainda assim, mesmo o pai tendo todas essas qualidades, mesmo o pai amando, mesmo o pai pedindo para que ele ficasse, mesmo o pai fazendo questão da presença dele, ele decide por livre e espontânea vontade que ele vai embora e que ele não quer ficar ali naquela casa mais, e o pai não quer ninguém forçado na presença dele. O pai não deseja que ninguém esteja forçado na presença dele. O pai pega a parte da herança que cabe àquele filho e entrega nas mãos dele, e ele vai agora embora, seguir o seu destino. Alguém vai dizer que ele tem alguma direção, que ele tem um propósito, porque ele pegou a parte da herança dele e ele está indo, e entre aspas, com a bênção do pai. Mas o Jesus do capítulo 15, ele diz que haviam 100 ovelhas e uma delas se perdeu. O mesmo Jesus do capítulo 15, ele diz no 15 que havia uma dracma que havia se perdido dentro de casa. Olha que interessante, irmão. Se perdeu dentro de casa. E agora ele está citando um menino que está na casa do pai e que está perdido, porque ele acha que vence sem o pai. Ele acha que consegue chegar sem a ajuda do pai, e ele vai tentar viver a vida dele sem o pai. A Bíblia diz que ele sai e leva tudo que é dele, e aonde ele vai viver a vida dele, a Bíblia fala que ele gasta tudo que ele tinha de herança, dissolutamente. E nada disso aqui me espanta, porque de fato ele estava perdido, como disse Jesus no capítulo 15, verso 1, 2 em diante. E um filho que está perdido, ele não sabe o que faz. Um filho que está perdido, ele não sabe se o investimento que ele está fazendo é o investimento certo. Um filho perdido, ele acha que vai ganhar em determinadas ocasiões da vida, mas vai perder, porque sem a ajuda do pai não somos nada, sem a ajuda do pai não chegamos a lugar algum, sem a ajuda do pai não vencemos de verdade. Mas ele está pensando que vai dar certo, porque afinal de contas ele tem o recurso. Mas o que adianta o recurso sem o pai? Do que adianta você estar curtindo a sua vida nesse momento, fazendo tudo aquilo que você acha que é bom? E bom hoje em dia tem muito a ver com o que todo mundo pensa, porque hoje tem muita gente fumando, bebendo, se drogando, e eles têm isso como uma coisa boa. Mas essa não era a ideia do pai para essa pessoa, esse não era o propósito do pai para esse filho. Mas ele está em busca da sua felicidade, e enquanto ele está em busca da sua felicidade, ele acha que vai dar certo, mas é impossível dar certo sem a ajuda do pai. E o texto nos mostra que ele perde tudo na cidade onde ele vai, e que agora ele se encontra desempregado. Quer dizer, desempregado não, né? Ele se encontra numa situação onde ele tem que procurar um meio de sustento, e ele começa a trabalhar em uma fazenda, né? Onde lá se cuidava de porcos, e uma das tarefas que ele tinha lá era alimentar aqueles porcos, mas agora ele se pega na condição de que ele está alimentando os porcos e ele está sentindo vontade de comer a comida dos porcos, porque o que estava muito bom ficou ruim, ao ponto de que agora ele não tem nem mais o alimento que ele tinha na casa do pai. Agora o que ele está comendo, ou que ele está desejando comer,
nem ele mesmo, de fato quer participar desse alimento, mas não traz mais sustentação para ele. Ele está agora desejando comer uma comida por necessidade, não porque a comida era boa. Ele se encontra numa condição total de humilhação, tudo por causa de uma escolha que ele fez por livre e espontânea vontade, até que ele olha para aquelas bolotas que eram dadas para os porcos, e a Bíblia diz que ele cai em si. E eu acho que é aqui que está a chave, irmão. Porque como Jesus falou no capítulo 15, a partir do verso 2 e 3, ovelhas se perdem. E como ele disse muito bem acertadamente no versículo 8, 9 e 10, embora ovelhas se perdem, ovelhas têm o seu valor. E é por isso que a mulher está procurando com uma lâmpada acesa a ovelha que se perdeu. E agora no capítulo 15, a partir do verso 16 em diante, aquele menino que fez tudo errado por livre e espontânea vontade, ele cai em si. E ele começa a entender que ele nunca deveria ter saído da casa do pai. E uma coisa me chama a atenção na vida desse menino, é que ele não é orgulhoso, porque esse é o motivo que muitos não querem voltar para a casa do pai. Ele é uma pessoa que tem humildade no coração, porque embora ele tenha cometido erros, e ninguém está livre de cometer erros, ele entende que o que ele fez, ele não deveria ter feito, e que a melhor atitude a fazer agora, no momento em que ele está ali desejando comer aquela comida dos porcos, é voltar para a casa do pai. E ele toma a decisão que ele vai voltar para a casa do pai, e ele está disposto até assumir um cargo de funcionário na casa do pai, porque na casa do pai até os trabalhadores comiam bem, eram bem tratados. E ele decide voltar para a casa do pai. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, o pai vê ele à distância. E a Bíblia fala que eles se abraçam, eles se beijam. E o pai, que ele estava pensando que de repente iria somente dar um emprego para ele, porque afinal de contas agora ele não tinha herança nenhuma, a Bíblia fala que esse pai ficou tão feliz, tão contente com o retorno daquele filho arrependido, porque não se trata só de voltar, mas se trata do arrependimento também. Não é só voltar para o pai, mas é se arrepender para voltar para o pai, e caindo em si, e ele está arrependido e está voltando, e o pai está de braços abertos, e o pai não vai dar só um emprego para ele, mas vai dar a melhor roupa, o pai vai dar um anel para ele, o pai vai calçar ele com sandálias nos pés. O pai não só vai dar essa vestimenta toda, mas o pai manda trazer um bezerro cevado. E um bezerro cevado era o bezerro que era matado para ser preparado em comemorações especiais. Ele manda fazer um bezerro cevado para se alegrar, porque aquele filho que estava morto, ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Então eu quero liberar uma palavra para você que de repente está aí do outro lado e se encontra numa condição como esse filho. Você se afastou por suas razões, você se entristeceu com a igreja, você se entristeceu com a sua família, você se entristeceu, sei lá, de repente você se entristeceu até com o pai, e a tua vida, ela virou de perna para o alto, de ponta cabeça. Eu estou aqui nessa noite, nessa tarde, para você, para dizer para você que o pai continua no mesmo lugar. O pai está te esperando. O pai continua te amando do mesmo jeito. O pai continua desejando o teu retorno. O pai continua de braços abertos. O pai te ama. A coisa que o pai mais quer
que você volte para a presença dele. A coisa que o Pai mais quer é que você retorne para casa. O Pai, enquanto eu prego essa palavra, ele está falando: filho, filha, não se importa com as coisas erradas que você fez, não, volta. Volta, que na medida que você voltar, o Pai vai começar a tratar. Na medida que você começar a voltar, o Pai vai começar a cuidar de você, porque esse é o propósito principal do Pai, é cuidar. E é por isso que você vai ver o Pai não julgando, não apontando o dedo, não brigando, mas você vai ver o Pai abraçando, beijando, colocando a melhor roupa, colocando um anel, colocando uma sandália e dando a melhor comida. Porque como o próprio Jesus disse no capítulo 15, verso 8, aquela dracma que havia se perdido, embora estava perdida, ela tinha o seu valor. Como o próprio Jesus falou no capítulo 15, a partir do verso 2, 3, aquela ovelha que estava no meio de 100 ovelhas se perdeu. E mesmo ele tendo 99, ele não abandonou aquela uma, porque aquela uma ovelha jamais poderia ser abandonada. Irmão, eu não sei qual é a condição que você está. Eu não sei se você está nas drogas, na prostituição. Eu não sei se você está desempregado. Eu não sei qual é a desgraça, qual é o problema que você está vivendo. Eu só sei e eu só posso te dizer uma coisa nessa tarde: tome logo a decisão, volte para a casa do Pai. O Pai continua te esperando, o Pai continua te amando. O Pai, o mesmo Pai que estava naquela casa com você quando você decidiu sair, quando você decidiu abandoná-lo, ele continua de braços abertos e continua aguardando você voltar. O próprio Jesus disse na parábola, no capítulo 15, verso 8: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a chave está aqui: arrependimento. Arrependa-se e volte para a casa do Pai. Ele vai restaurar a tua vida, ele vai restaurar a tua família, ele vai restaurar teu casamento, ele vai restaurar a tua história, ele vai restaurar a alegria, ele vai restaurar a tua saúde, ele vai restaurar você, ele vai te levantar, ele vai te exaltar. Se você voltar para a casa do Pai, se você tomar a decisão de voltar para a casa do Pai hoje, você vai ser surpreendido com o amor que o Pai tem pela sua vida. E eu quero deixar essa palavra para você aqui nessa tarde. Volte. Você mesmo que está aí, que está pensando que o Pai está triste com você, ele não está triste. Ele quer que você volte. Volte para a casa do Pai. Eu quero orar por você nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, eu não estou fazendo essa palavra, essa mensagem com o propósito de ganhar likes. Eu estou fazendo essa palavra simples, com o propósito de alcançar aqueles que estão afastados da tua presença, que estão desanimados, que por alguma razão se afastaram, saíram da tua casa, da casa do Pai. Senhor, aonde chegar essa palavra, toca esse coração, de forma que essa pessoa possa retornar para a casa do Senhor, Pai. Faça ela sentir, como o Senhor tem falado comigo nessa tarde, que ela é bem-vinda de volta, Senhor. Faça ela perceber que ela é bem-vinda de volta. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça todos aqueles que ouvirem essa palavra e que se encontram na condição de filho pródigo, que eles são bem-vindos de volta. O Senhor os ama e eu peço ao Senhor que através dessa mensagem o Senhor possa mostrar o seu grande amor por cada um deles. Abençoa os teus filhos e concede a eles a vitória em nome de Jesus. Receba a vitória nessa tarde e que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.